Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista O Verdadeiro Pentecostalismo, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Quero agradecer a Deus e estender esses agradecimentos a toda a organização e coordenação do crente docente. Iniciando agora a nossa lição, nós temos por texto áureo o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, verso de número 28, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em Lucas 11, 28, nós vemos que é muito importante nós compreendermos, nós ouvirmos a palavra de Deus, mas também nós permitirmos que a palavra de Deus seja guardada em nossos corações. Nós permitirmos que a palavra de Deus seja entranhada em nosso ser. A verdade prática da lição traz que a autoridade divina da Bíblia, ela é derivada de sua origem em Deus, ou seja, ela é oriunda de sua origem em Deus, ela é proveniente, ela tem a sua fonte em Deus. E isso, por si só, já traz a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. Nós precisamos entender que essa autoridade suprema da Escritura, que a palavra de Deus tem, que a Bíblia tem, ela é oriunda de Deus. A Bíblia não é um outro livro, não é um livro qualquer, como um outro livro, como um livro de literatura, como qualquer outro livro. A Bíblia, ela é um livro que foi divinamente inspirado por Deus. A Bíblia, ela tem uma autoridade, a autoridade essa que nós compreendemos e entendemos que ela é uma autoridade oriunda, que tem como fonte do próprio Deus. As leituras diárias dessa lição, ela traz versículos e trechos muito importantes que vale incentivar a leitura, vale incentivar a meditação nesses versos. Josué 1,8 vai falar: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está dizendo, não deixe de compreender, não deixe de falar, porque essa palavra vai estar norteando, direcionando, disciplinando, discipulando, dando para você o caminho que vai trilhar. Josué viria a ser um líder militar da nação de Israel. E Josué precisava ter um direcionamento. E Deus fala: Josué, não permita que você venha se esquecer dessa palavra. Não permita que você venha deixar que as pessoas esqueçam dessa palavra. Você que é um líder, você que tem um cargo de liderança no meu povo, não permita que essa palavra ela venha cair no esquecimento. Portanto, não deixe que essa palavra saia da sua boca. Antes, medita nela, fale dela, utilize essa palavra para estar guiando o povo. E o seu caminho vai estar sendo bem sucedido. Marcos 7,13, o próprio Jesus vai chamar as Escrituras de a palavra de Deus. Nós podemos ver isso também em João 17,17, que Jesus vai dizer: a tua palavra é a verdade. Em João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ali, a verdade é a palavra de Deus. Lucas 4,4, nós vemos que o poder da palavra de Deus foi utilizado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, para vencer o diabo. Quando ele foi tentado pelo Satanás, ele venceu a investida de Satanás pelo poder, pela autoridade da palavra de Deus. E nós, como cristãos, precisamos ter isso, que muitos momentos da nossa vida nós estaremos sendo oprimidos, vilipendiados, passando por situações vexatórias, sendo caluniados, sendo difamados, estaremos sendo perseguidos, estaremos sofrendo, mas a palavra de Deus, se nós estivermos
construindo a nossa vida na palavra de Deus, utilizando como fundamento a palavra de Deus, nós estaremos solidificados, alicerçados num fundamento que não é passageiro. Jesus falou: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se nós construirmos a nossa vida com base no sistema de valores e crenças da palavra de Deus, nós estaremos construindo a nossa vida em base sólida. E no dia da tempestade, no dia que vier a tempestade, que vier a perseguição, que vier a calúnia, a difamação, que vier situações contrárias, que vier a opressão de principados, potestades, ossos espirituais sobre as nossas vidas, neste dia nós estaremos seguros. Por quê? Porque pode vir a chuva, pode vir o vento. Se a nossa base for sólida, nós permaneceremos de pé. Salmo 20, versos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Por quê? Porque a palavra nos mantém de pé. Efésios 6,17. A palavra ela é chamada de espada do Espírito. Hebreus 4,12. A palavra ela é viva e eficaz. Ela é considerada como uma espada afiadíssima com 2 gumes. Ou seja, ela é uma palavra que no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, na dimensão espiritual em que nós acreditamos, a palavra ela é uma ferramenta de batalha. A palavra é uma ferramenta de batalha espiritual em que nós podemos nos apossar dela e utilizá-la para contra-atacar as investidas, para atacar as investidas de Satanás, para estarmos de frente nas trincheiras do campo de batalha espiritual, utilizando a ferramenta que é a palavra de Deus para estar lutando, para estar batalhando as batalhas espirituais. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 a 17, nós vemos claramente que a palavra, está escrito claramente que a palavra ela é divinamente inspirada e apta, ela tem a capacidade de nos ensinar, ela tem a capacidade de nos dar orientação, de nos guiar. Isso é muito importante. A leitura bíblica básica dessa lição encontra-se na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versos 14 a 19, que diz o seguinte: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Um outro trecho que também está contido na leitura básica está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, que diz o seguinte, dos versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É muito importante nós compreendermos, nós permitirmos que essa palavra ganhe vida através de nós, através da nossa vida prática. É muito importante nós permitirmos que a palavra atinja o centro, atinja o mais profundo do nosso ser, que essa palavra ela venha a ser entronizada, entranhada, enraizada em nossa vida, que essa palavra ela venha a estar tomando lugar em nosso ser,
que nós venhamos a permitir, que nós venhamos a abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, estarmos abertos a ouvir a palavra de Deus e a guardá-la em nossas vidas, a escrever não em tábuas de pedra, mas escrever no coração, escrever nos nossos pensamentos, escrever na nossa vida diária a palavra de Deus e permitir que ela ganhe vida através das nossas ações, através da nossa prática, da nossa conduta, da nossa vida cristã diária. O objetivo da nossa lição, da lição de número 8, é demonstrar o compromisso com a palavra de Deus, a necessidade do compromisso com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Não podemos deixar de lado o compromisso de estarmos buscando a compreensão da palavra de Deus. No Salmo 1 vai dizer: nós precisamos ter o prazer em meditar na palavra de Deus, ter esse prazer de meditar na palavra de Deus e de buscar dia e noite compreender a palavra de Deus. É muito importante também nós lembrarmos que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus. O ponto central da nossa lição é amar a palavra de Deus e ser comprometido com ela. Tudo que nós iremos abordar ao longo da lição tem um ponto central. Que ponto central é esse? Amar a palavra de Deus, amar a Bíblia, amar as Escrituras Sagradas e ser comprometido em buscar entendimento com ela, em ser comprometido em estar meditando diariamente na Bíblia. Falando um pouco mais sobre a autoridade da Bíblia. A autoridade, ela vem de um dos brados conhecido como sola Escritura. São 5 brados que aconteceram na Reforma e um deles é a sola Escritura. Dentro dessa sola Escritura, Lutero e outros, eles bradaram essa frase que tem pelo seguinte significado: somente a Bíblia. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Ou seja, tudo que nós entendemos como vida cristã precisa estar baseada e balizada pela Bíblia, pela Escritura. Então ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. E é por meio dela que nós podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. É por meio da Bíblia que nós nos aproximamos mais de Deus, que nós temos mais intimidade com Deus. É por meio da Bíblia que nós estamos compreendendo a nossa prática, a nossa conduta cristã e estamos contemplando aquilo que é o ideal que a Bíblia fala e aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos estar alinhando para ajustar a nossa vida ao padrão da Bíblia, ao padrão da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus precisa, aquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos mudar, aquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos estar renovando, nós precisamos estar modificando em nosso ser para estarmos alinhados à vontade de Deus. Romanos 12:2 vai dizer: não vos amoldeis, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os nossos fundamentos, por vezes pensam que os fundamentos dos pentecostais, que os pentecostais estão fundamentados muito em ações emotivas, somente em emoções, somente em movimentos puramente emotivos. Mas a grande verdade é que nós cremos que a revelação canônica ela se encerrou no Atos dos Apóstolos. Então nós não acreditamos que o cânon está aberto, que o cânon está aberto para receber outras revelações. Não, nós acreditamos que a Bíblia ela vai de Gênesis a Apocalipse com os 66 livros da Bíblia. E nós acreditamos que ela se encerrou com os apóstolos, que não há outra revelação, não há um outro evangelho. Não, ela se encerrou naquele momento. Ela se encerrou
quando os últimos apóstolos escreveu a sua última carta, quando João escreveu a sua última carta, nós acreditamos naquele encerramento. Então não existe no nosso meio pentecostal uma outra visão, uma visão de que a Bíblia ela pode ser estendida, a Bíblia ela pode ser ampliada, a Bíblia ela está aberta. Não, nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e não necessitamos de uma nova revelação extraordinária, ou seja, uma nova revelação adicional ou pretensamente canônica. Não, a Bíblia já está completa. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Outro ponto é que nós não somos deístas, ou seja, nós não acreditamos que Deus está muito longe, que não se envolve com os nossos assuntos, com os assuntos da humanidade. Muito pelo contrário, nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo, com a sua igreja, com os seus filhos, por meio dos dons espirituais que estão descritos lá em Atos, no capítulo 2, 14 a 21, que mostra claramente que Deus ele continua a se comunicar. Quando Jesus ele subiu, o Espírito Santo desceu. Então, portanto, com isso, nós compreendemos que Deus ele quer manter uma relação de intimidade, de comunhão com o seu povo, com os seus filhos. Ele tem essa característica, esse caráter de manter uma comunhão com os seus filhos, de manter uma comunhão com a sua igreja. Então, quando Jesus subiu, com isso, Jesus subiu. Nós vemos claramente que quando Jesus fala, lá em Lucas 24, a partir do verso 40, ele vai começar a descrever a sua subida, mas ele fala, olha, eu vou para que o Consolador venha, porque se eu não for, ele não virá. Isso também está descrito em Atos 1, ele sobe e o Consolador, em Atos 2, desce. Então Deus se comunica, com isso Deus se comunica com o homem. Deus continua mantendo uma comunicação e agora o Espírito Santo ele está em nossas vidas. Deus se comunica pela leitura da palavra, pelos dons espirituais, por sonhos, por visões e até mesmo por coisas simples do nosso cotidiano. O Espírito Santo fala aos nossos corações com a adoração contemplativa, ou seja, nós contemplamos a glória de Deus ao redor do mundo. Porque a palavra de Deus vai dizer também, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Ou seja, a glória de Deus está preenchendo toda a terra. Está por todos os cantos. Isso é coisas simples ao nosso redor, coisas do cotidiano, coisas que acontecem ao longo do nosso dia. Nós vemos Deus, nós vemos o Espírito Santo falando aos nossos corações sobre coisas simples que acontecem ao longo do nosso dia. Nós precisamos também ter um zelo pela doutrina. O que seria doutrina? A palavra doutrina, ela tem a sua origem no latim e o seu significado de maneira muito literal é ensino ou instrução. Então a palavra doutrina significa ensino ou instrução. Além disso, o termo pode ter outros significados, de acordo com o seu contexto. E em Atos 2, 42, nós vemos que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que significa que os discípulos permaneciam seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Eles permaneciam sendo direcionados pelos ensinos dos apóstolos. Com isso, nesse caso, a palavra doutrina, ela significa ensino, instrução. Nós estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. O conteúdo da fé, a palavra doutrina e o conteúdo da fé também se aplica a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. O que seria um credo? O credo é um ensino sistemático sobre os dados da revelação. É muito importante, é muito válido salientar o que seria o credo. O credo é um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Soteriologia, martiologia, escatologia.
todas essas linhas de pensamento, de ensinos sistemáticos, fazem parte de um credo, de uma comunidade. E olha que interessante, os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Lembrando que a confissão de fé e os credos precisam estar baseados na Bíblia. Precisam ter a fonte em Bíblia. Há no Novo Testamento alguns embriões de credos e confissões de fé. Na Bíblia ela cita alguns inícios de credos e confissões de fé. Nós vemos isso em Mateus 16, Filipenses, capítulo 2, dos versos 8 ao 11, e na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no verso 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Então, os credos e as confissões de fé precisam estar baseados, alicerçados na palavra de Deus. Não é possível ter credo cristão ou confissão de fé cristã que não tenha uma base fundamentada na palavra de Deus. Agora, os cuidados que nós precisamos ter quanto a modismos, a questões de ensinos que por vezes vêm como se fosse um novo ensino, um ensino que não é bíblico, um ensino que não é apostólico, um ensino que não está alinhado, alicerçado na palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso, precisamos ter muito cuidado com essas questões de ensinos de homens, porque a palavra vai dizer que existem 3 tipos de ensino: ensino de demônios, doutrina de demônios, doutrina de homens e doutrina de Deus. A palavra de Deus ela fala sobre esses 3 tipos de ensino. Precisamos tomar cuidado e sempre que vier um ensino, uma palavra, nós precisamos fazer uma validação se aquele ensino está alinhado com o ensino bíblico, está alinhado com a palavra de Deus. Porque pode ter sido um ensino de homem, pode ter sido um ensino de demônios, mas o que nós precisamos estar sempre alinhado, precisamos estar sempre posicionado, caminhando, é no ensino de Deus. E o ensino de Deus, ele sempre vai estar validado pela sua palavra. Não existe um ensino que é oriundo em Deus que vá de maneira contrária à palavra de Deus. Não. Todo ensino de Deus, todo ensino cristão verdadeiro, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Então o modismo, muitas das vezes, traz ensinos que não são ensinos verdadeiros. São os ventos de doutrina que vêm e vão, que vêm e se vão. Eles vêm num dia e no outro vão embora. Porque tudo vai passar, mas as palavras de Jesus vão permanecer. Efésios 4,14 fala sobre isso. Isso tem um caráter efêmero, um caráter passageiro e que para nada aproveitam. Não tem vida, porque a palavra de Deus é que tem vida, porque ela que é viva e eficaz. Qualquer outra palavra que não seja a palavra de Deus, ela não é viva, ela não é eficaz. Uma hora ou outra essa palavra ela vai morrer, uma hora ou outra essa palavra ela vai padecer, ela vai caducar, ela vai passar, ela vai ficar para trás. Mas somente a palavra de Deus vai permanecer, porque céus e terras vão passar, mas a palavra vai permanecer. É importante também salientarmos da nossa aprovação perante Deus. O procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso é muito importante, não podemos esquecer, não podemos negligenciar esse ponto. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Paulo escreveu sobre isso na segunda epístola aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 18. É muito importante nós compreendermos isso, nós estarmos sempre com isso em mente, em procurar estarmos nos apresentando a Deus aprovado, sempre, sempre, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. E a continuação fala, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, obreiro, nesse sentido, significa, no grego, né? Tanto no grego quanto no português, significa, é oriundo de obra, trabalho. E o significado amplo, e ele tem um significado amplo no Novo Testamento. Então, qualquer trabalhador do campo,
Qualquer trabalhador da casa de Deus, qualquer trabalhador do reino de Deus é um obreiro. Não importando o cargo eclesiástico, qualquer trabalhador, ele se configura num obreiro, se configura num trabalhador da seara de Deus. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Qualquer cargo e função da igreja, do cargo eclesiástico, da liturgia da igreja, é um obreiro, é um servo de Deus, é uma pessoa que está a serviço do rei, a serviço do reino, do rei dos reis, senhor dos senhores, do rei da glória, de Jesus Cristo. Então, é um obreiro, é um trabalhador da seara, é um trabalhador que está cumprindo um chamado, é um trabalhador que está cumprindo um chamado que Deus escolheu, que Deus o orientou, que Deus falou no coração de cada um. Outro ponto, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é importante porque numa guerra espiritual, numa guerra militar, na época em que Paulo escreveu a sua carta, Paulo estava fazendo uma associação, uma analogia. Então, o homem da época, o soldado da época, ele tinha uma espada e ele precisava treinar com essa espada, ele precisava saber manejar bem a espada, para que quando ele fosse à guerra, ele pudesse estar preparado para enfrentar o seu inimigo, para enfrentar as adversidades, para enfrentar a oposição. Então, quando Paulo escreveu sobre a palavra ser como a espada do Espírito, ele fez essa analogia como um soldado que nós somos. Então nós precisamos saber apresentar, saber manejar a palavra de Deus com muita maestria, com muita autoridade, para que quando nós estivermos no campo da batalha espiritual, nós tenhamos a autoridade, nós tenhamos a maestria, nós tenhamos a habilidade de manusear, de manejar a palavra, a Bíblia, e que nós possamos então enfrentar a oposição, enfrentar o inimigo, enfrentar as batalhas no campo espiritual. Então foi essa analogia que Paulo fez. Essa é a analogia de estarmos sempre treinando com a nossa espada, sempre utilizando a nossa espada, sempre afiando a nossa espada, sempre mantendo a nossa espada bem afiada, bem preparada, para que no momento em que nós formos requisitados em uma batalha espiritual, nós saibamos utilizá-la com maestria, com autoridade, com eficiência, com efetividade. Em nome de Jesus. É dessa forma. Nós estamos no campo de batalha espiritual. Nós estamos no campo em que a batalha ela se mantém todos os dias, 24 horas, e precisamos compreender que é pela palavra, que é a palavra que é a espada do Espírito, é a palavra que nós utilizamos para guerrear no campo espiritual, para guerrear as batalhas espirituais. Não podemos esquecer disso. E uma outra questão, para estar encerrando, é que púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito não é lugar para ficar mandando indiretas. Púlpito é lugar de ser pregada a verdade, de ser pregada a palavra. Púlpito é o lugar de orientar a igreja numa doutrina cristã, numa doutrina da palavra de Deus. Púlpito é lugar de trazer revelação do Espírito sobre uma passagem da Bíblia. Púlpito é lugar de trazer uma doutrina à igreja a partir da palavra de Deus. Púlpito é lugar de fazer um ensino sistemático sobre uma área cristã, soteriologia, amartiologia, escatologia e por aí vai. Não podemos esquecer que púlpito é lugar sagrado, púlpito é lugar onde precisa gerar vidas. Da boca procedem a vida e a morte, mas da boca só vai proceder vida se da boca sair a palavra de Deus. Por isso que Deus fala, Josué, não permita que da tua boca saia outra palavra. Não permita que da tua boca se aparte a palavra de vida. Permaneça com essa palavra, porque essa palavra que gera vida. Qualquer outra palavra é ensino de homem ou ensino demoníaco, ou ensino do inimigo. Não permita que essa palavra saia da sua boca. Não permita que outra palavra saia da sua boca. Permita-se ser orientado pelo Espírito Santo a estar falando da sua palavra diariamente, a estar meditando na palavra de Deus diariamente. E concluindo, finalizando a nossa lição,
Nós precisamos ter o compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos crer que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. E deixar claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Quero agradecer por mais este momento que nós tivemos juntos e convidar a você estar seguindo o canal do Crente Docente no Instagram, que é @crentedocente. Segue o Crente Docente no Instagram. No Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ativa as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus o abençoe, para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço, fiquem com Deus.